De onde surgiu a santificação do primeiro dia da semana? Existem apenas 8 passagens no Novo Testamento que falam sobre o primeiro dia da semana, e em nenhuma delas é mencionado que ele foi colocado como dia sagrado em lugar do sábado. A maioria delas refere-se à ressurreição de Yeshua, algo que os defensores do domingo usam para transformá-lo no novo dia que teria sido santificado por Deus. Porém, nenhuma passagem bíblica fala a respeito dessa mudança, fato muito estranho, pois nenhum dos apóstolos ou o próprio Messias mencionaram uma alteração que seria tão grande nas Escrituras Sagradas. Veja então tais versículos, e o contexto em torno deles, e tire suas próprias conclusões. Era o dia da preparação, e começava o sábado. As mulheres que tinham vindo da Galiléia com Yeshua, seguindo, viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado. Então, se retiraram para preparar aromas e bálsamos. E no sábado, descansaram, segundo o mandamento. Mas no primeiro dia da semana, à alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. E encontraram a pedra removida do sepulcro, mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Yeshua. Lucas capítulo 23, versículos do 54 ao 56, e capítulo 24, versículos do 1 ao 3. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste, alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos, e ficaram como se estivessem mortos. Mateus capítulo 28, versículos do 1 ao 4. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé, compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Marcos capítulo 16, versículos do 1 ao 4. Havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. E partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Yeshua, se achavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Marcos capítulo 16, versículos do 9 ao 11. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então, correu e foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo, a quem Yeshua amava, e disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. João capítulo 20, versículos do 1 ao 3. Veja que os textos que relatam a ressurreição de Yeshua, em momento algum, santificam o primeiro dia da semana, ou o colocam como dia de guarda. Além disso, o primeiro dia da semana nem é chamado de domingo, pois tal rótulo somente foi criado séculos depois, pela Igreja de Roma, enquanto o sétimo dia possui nome, sendo ele Shabat, sábado. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa, onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Yeshua, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. João capítulo 20, versículos 19 e 20. Este versículo relata que os discípulos do Salvador reuniram-se no primeiro dia da semana, porque estavam com medo dos judeus. Por isso, em momento algum, a intenção deles foi de exaltar tal dia. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. Atos capítulo 20, versículos 7 e 8.
Não se esqueça de que o dia bíblico começa ao pôr do sol, e portanto, essa reunião se estendeu até a segunda-feira, e assim 2 dias foram usados para a reunião no começo da semana. Além disso, Saulo não santificou nenhum destes 2 dias. Quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte, em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que se não façam coletas quando eu for. E quando tiver chegado, enviarei com cartas, para levarem as vossas dádivas a Jerusalém, aqueles que aprovardes. Se convier que eu também vá, eles irão comigo. 1 Coríntios capítulo 16, versículos do 1 ao 4. O apóstolo Saulo não ordenou que o primeiro dia da semana fosse santificado, ou que uma reunião fosse feita na igreja nesse dia, mas sim que se realizassem coletas, em casa. Os defensores do domingo também usam o versículo do capítulo 1 de Apocalipse, para afirmar que o primeiro dia da semana seria o dia do Senhor. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Yeshua, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Yeshua. Achei-me em espírito, no dia do Senhor, e ouvi, por detrás de mim, grande voz, como de trombeta. Apocalipse capítulo 1, versículos 9 e 10. O termo em grego utilizado, para se referir a dia do Senhor, é Kuriake Emera, e então os defensores do domingo afirmam que ele se refere ao primeiro dia da semana, que teria sido estabelecido como o dia santo, após a ressurreição de Yeshua. É interessante analisar que, caso isso fosse verdade, seria a primeira vez que o Novo Testamento citaria o domingo como um dia sagrado, pois como já vimos antes, todos os textos que mencionam o primeiro dia da semana, que biblicamente não possui nem mesmo um título, não mostram nenhuma santificação desse dia, após a ressurreição do Salvador. Os defensores do domingo também usam os textos de alguns religiosos antigos, chamados de pais da igreja, para sustentar esta tese, os quais teriam usado a expressão dia do Senhor, para se referir ao começo da semana. No entanto, estes escritos dos chamados pais da igreja, são posteriores ao livro de Apocalipse, que foi produzido no final do século I. A primeira associação de Kuriake Emera ao domingo como o dia do Senhor, aparece em um livro apócrifo, o qual foi rotulado de Evangelho de Pedro, e que surgiu mais de 70 anos após João ter escrito o Apocalipse. Isso mostra que não existe base histórica ou bíblica para afirmar que o dia do Senhor em Apocalipse refere-se ao primeiro dia da semana, pois a palavra de Deus deixa claro que o sábado é o verdadeiro dia do Senhor. Se desviares o pé de profanar o sábado, e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso, e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então, te deleitarás no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Isaías capítulo 58, versículos 13 e 14. E acrescentou, o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado, de sorte que o Filho do homem é Senhor também do sábado. Marcos capítulo 2, versículos 27 e 28. O período apostólico chegou ao fim, por volta do ano 100, com a data aproximada da morte de João, o último apóstolo de Yeshua. A partir daí muitos religiosos começaram a defender o primeiro dia da semana como um dia santo, e entre eles estão Justino Mártir, Clemente de Alexandria, Tertuliano, Orígenes de Alexandria, Cipriano de Cartago, Hipólito de Portus, Anatólio de Laodiceia e Vitorino de Petal. Mas antes de analisarmos todos estes nomes, temos que entender o contexto histórico do século II. Pois nesse período ocorreram 2 guerras, entre romanos e judeus, durante os governos de Trajano e Adriano, fatos que aumentaram o ódio e as perseguições contra os judeus, dentro do Império Romano. Após a Terceira Guerra Romano-Judaica,
que chegou ao fim no ano de 135, o imperador Adriano proibiu o ensino da Torá e a guarda do sábado, algo que afetou os cristãos que mantinham o sétimo dia como sagrado, e os judeus messiânicos. Com o crescimento do ódio contra os judeus, houve também um distanciamento dos costumes judaicos, e consequentemente o primeiro dia da semana começou a ganhar popularidade entre os cristãos do século II. Compreenda que a doutrina apostólica foi considerada pelos pagãos uma seita do judaísmo, e por isso muitos seguidores de Yeshua, que começaram a ser repudiados, decidiram se desvencilhar de certos pontos que o ligavam ao judaísmo. Essa foi uma artimanha bem elaborada por Satanás, que aliava ao mesmo tempo opressão e corrupção. Pois os cristãos do século II viam a reverência que os pagãos tinham pelo domingo, e muitos deles usaram isso para transformar o dia da ressurreição do Salvador em um dia santo, e assim esses cristãos se desligariam do judaísmo e se uniriam ao paganismo, mesmo que fosse de forma figurada, já que eles não iriam venerar o Deus Sol, mas sim Jesus Cristo, para então serem aceitos na sociedade romana. Mas além dos pagãos, os judeus descrentes também eram grandes opositores dos seguidores de Yeshua. E em decorrência disso, muitos líderes religiosos cristãos optaram por abandonar os costumes judaicos, já que os judeus ortodoxos os viam como inimigos. Por isso não é nenhuma surpresa terem surgido vários escritos cristãos que criticavam severamente os judeus nessa época. Esses textos tentavam mostrar que os cristãos não estavam ligados aos judeus e que o sábado não deveria ser guardado por fazer parte do judaísmo. E assim quase tudo o que estava relacionado com tal religião era rejeitado pelos chamados pais da igreja. E para reforçar esse grande repúdio ao judaísmo, escritos pagãos também passaram a criticar fortemente os judeus e o sábado, que começou a se tornar um dia de desonra para aqueles que viviam no século II. Esse período está cheio de detalhes importantes que, quando examinados com cuidado, nos dão respostas para várias perguntas. Após entendermos o contexto do século II, então vamos agora analisar os escritos de alguns religiosos cristãos que viveram neste século e no seguinte, e que defenderam o primeiro dia da semana e o rotularam de Dia do Senhor. Os textos produzidos por estes homens serviram de base para o estabelecimento de vários dogmas dentro do cristianismo e também para a criação da doutrina católica no século IV. Começaremos com o religioso Inácio de Antioquia, um hipotético discípulo do apóstolo João, e com os textos que supostamente teriam sido escritos por ele, nos quais criticavam a guarda do sábado e exaltavam o poder do bispo. Porém, muitos afirmam que esses documentos não são confiáveis, já que, na verdade, eles teriam sido produzidos em uma data bem posterior à que lhe é conferida. Inácio teria afirmado em uma carta que em sua época os seguidores de Yeshua continuavam guardando o sábado e viviam conforme o judaísmo. Não vos deixeis iludir pelas doutrinas heterodoxas, nem pelos velhos mitos sem utilidade. Pois se ainda agora vivemos conforme o judaísmo, confessamos não ter recebido a graça. Assim os que andavam, na velha ordem das coisas, chegavam à novidade da esperança, não mais observando o sábado, mas vivendo segundo o dia do Senhor. É absurdo falar de Jesus Cristo, e viver como judeu. O cristianismo não depositou sua fé no judaísmo, mas o judaísmo no cristianismo, junto ao qual se reuniram todas as línguas que creram em Deus. Mas nos escritos de Inácio de Antioquia, é usada apenas a palavra Curiaque, que significa Senhor, contudo a sua tradução para o português trouxe Dia do Senhor. O primeiro texto que utilizou-se Curiaque Emera foi no livro apócrifo, o Evangelho de Pedro, escrito em meados do século II. Já o primeiro dos chamados pais da Igreja a usar este termo foi Clemente de Alexandria, na década de 190. E assim os defensores do domingo decidiram acrescentar a palavra dia no texto de Inácio de Antioquia, para trazer o sentido de que um novo dia tivesse sido estabelecido, pois do contrário a frase ficaria assim, não mais observando o sábado, mas vivendo segundo o Senhor.
Porém, a autenticidade das cartas, que são atribuídas a Inácio de Antioquia, é duvidosa, pois aqueles que estudam história de forma minuciosa afirmam que elas não foram escritas por Inácio, mas sim por outros autores, em épocas posteriores. A Enciclopédia Britânica diz o seguinte, a respeito das 15 cartas, que foram atribuídas a Inácio de Antioquia. É agora opinião universal dos críticos, que as primeiras 8 dessas pretensas cartas, de Inácio são espúrias. Trazem em si provas indubitáveis, de serem produto de uma época posterior, àquela em que Inácio viveu. Por unanimidade são hoje postas à parte, como falsificações. As cartas foram encontradas através do Codex Hierosolymitanos, um manuscrito grego do século XI, que foi produzido por um escriba chamado Leão. Contudo, seus opositores não concordam que elas pertenceram a Inácio de Antioquia. Mas sendo verdade ou não, continuaremos as analisando, já que elas contêm ensinamentos contrários à palavra de Deus, e que são defendidos pela Igreja de Roma. Por isso, os católicos consideram as cartas legítimas e importantes para a sua doutrina, já que elas atestariam muitos pontos do catolicismo, nos séculos I e II. Pois além da rejeição ao sábado, nos escritos de Inácio de Antioquia, também há uma forte exaltação do poder do bispo. Convém que não abuseis da idade do vosso bispo, mas, pelo poder de Deus Pai, lhe tributeis toda a reverência. Por isso vos peço, que estejais dispostos a fazer todas as coisas, na concórdia de Deus, sob a presidência do bispo, que ocupa o lugar de Deus, dos presbíteros, que representam o colégio dos apóstolos, e dos diáconos, que são muito caros para mim. Repare que a carta aos Magnésios diz que o bispo ocuparia o lugar de Deus na terra. Esta maléfica tese seria estabelecida pelos pontífices romanos, para transformar o Papa no vigário de Cristo. Até os dias de hoje há debates sobre a veracidade destas cartas, pois alguns consideram-nas legítimas, enquanto outros que elas foram forjadas, nas décadas de 170 ou 220. Agora iremos analisar Justino Mártir, um teólogo e filósofo romano, que viveu entre os anos de 100 e 165. Ele apreciava grandemente a filosofia, por isso Justino introduziu conceitos dela em seu sistema religioso. Em um de seus escritos, que data em torno do ano 140, Justino disse: Reunimo-nos todos no dia do sol, não só porque foi o primeiro dia em que Deus, transformando as trevas e a matéria, criou o mundo, mas também porque, neste mesmo dia Jesus Cristo, nosso Salvador, ressuscitou dos mortos. No chamado dia do sol, reúnem-se em um mesmo lugar, todos os que moram nas cidades, ou nos campos. Veja que esses escritos chamam o primeiro dia da semana de dia do sol, pois os romanos o dedicavam a essa falsa divindade. A influência do paganismo sobre os religiosos antigos tornou-se algo comum, já que Roma era a cidade mais poderosa da terra, e suas crenças eram absorvidas pelos seguidores de outras religiões. O religioso Justino dirigiu sua apologia ao imperador romano Antonino Pio, pois muitos cristãos que habitavam em Roma queriam agradar os pagãos, para então deixá-los professar sua religião livremente. O religioso Justino se interessou pelas escolas de filosofia estoica, pitagórica e platônica, e agora veremos mais um trecho de um de seus escritos. A ordem da circuncisão, novamente, ordenando-lhes que sempre circuncidassem os filhos, no 8º dia de vida, era um tipo da circuncisão verdadeira, por meio da qual somos circuncidados do engano e da iniquidade, mediante aquele que ressuscitou dos mortos, no primeiro dia depois do sábado, a saber, mediante o nosso Senhor Jesus Cristo. Pois o primeiro dia depois do sábado, sendo o primeiro de todos os dias, é chamado, no entanto, de 8º, segundo o número de todos os dias do ciclo, e no entanto, permanece sendo o primeiro. Nestas palavras Justino usa conceitos de Platão, para explicar que o domingo, chamado por ele de 8º e primeiro dia, seria o mais importante. Esta é uma mensagem filosófica e subliminar, na qual insinua que o dia do sol é predominante sobre todos os outros.
pois ele abriria o ciclo, e estaria à frente do 7º dia, e portanto, o domingo seria o primeiro, e o 8º. A inserção destes elementos filosóficos e pagãos na palavra de Deus enganaram muitas pessoas no decorrer dos séculos, fazendo com que incontáveis servos de Deus se desviassem do verdadeiro caminho. Mas caso você não tenha percebido, apesar de defender o primeiro dia da semana como o mais importante, Justino não o chama em seus escritos de Dia do Senhor, pois essa expressão somente seria utilizada de forma legítima por outro religioso antigo, chamado Clemente de Alexandria. Pois outros escritos, apontados por alguns defensores da Igreja de Roma como sendo mais antigos, não são confiáveis, como no caso do livro apócrifo, o Evangelho de Pedro, e as cartas de Inácio de Antioquia, onde aparece apenas a palavra Kuriaké. Clemente de Alexandria foi um teólogo e escritor grego, que viveu entre os anos de 150 e 215, e ajudou a desenvolver a crença do purgatório, que seria um lugar de tormento e purificação para as almas pecadoras após a morte. E por volta de 194, ele intitulou pela primeira vez o domingo de Dia do Senhor, usando a expressão Kuriaké Mera. E assim como Justino Mártir, Clemente era um apreciador da filosofia, e em seus escritos, ele afirmou de maneira enigmática que o dia do Senhor seria o começo da semana, ao mesmo tempo em que o sábado era o verdadeiro dia de descanso. Vejamos então as palavras de Clemente, que foram expostas em sua obra miscelânea, para depois analisarmos seus respectivos significados filosóficos e ocultos. Mas o 7º dia é considerado santo, não só pelos hebreus, mas também pelos gregos, de acordo com o qual todo o mundo animal e vegetal se desenvolve. E a quarta palavra anuncia que o mundo foi criado por Deus, e que ele nos deu o 7º dia como descanso, por causa das dificuldades que existem na vida, pois Deus é incapaz de ter cansaço, sofrimento e necessitar. Mas nós, que existimos na carne, necessitamos de descanso. Por isso, o 7º dia foi proclamado como um descanso. Acerca do dia do Senhor, Platão fala profeticamente, no 10º livro da República, usando as seguintes palavras: E quando 7 dias tiverem se passado, para cada um deles na planície, no 8º devem partir, e chegar em 4 dias. A planície deve ser compreendida como a região definida, um lugar tranquilo e aprazível, a localidade dos piedosos. Os 7 dias são interpretados como cada movimento dos 7 planetas, e toda a arte prática que acelera até o ponto final de descanso. Mas após as órbitas errantes, a jornada conduz ao céu, isto é, ao 8º movimento e dia. E ele diz que as almas se vão no 4º dia, destacando a passagem através dos 4 elementos. Assim como Justino Mártir, Clemente de Alexandria usou a filosofia de Platão para afirmar que o primeiro dia da semana era o mais importante, porque ele representaria o Sol. Por isso, os pagãos veneravam tanto o domingo, considerando-o um dia misticamente soberano. E embora reconhecesse que o sábado era o verdadeiro dia de descanso, Clemente considerava que filosoficamente, o domingo estava à frente dele, sendo de forma figurada o 8º dia. Clemente optou por escolher o dia que ele acreditava ser mais digno de reverência, pois o domingo era exaltado entre vários povos, e Jesus tinha ressuscitado nesse dia. Pensamentos como este ajudaram na implantação definitiva do domingo como um dia sagrado, no século IV. Mas diferentemente de outros nomes antigos, Irineu de Lyon, um religioso grego, que viveu entre os anos de 130 e 202, escreveu uma obra intitulada De Contra as Heresias, na qual foi produzida na década de 180, e defendia os mandamentos de Deus. E nós devemos, não somente nos abster dos maus atos, mas até dos desejos de cometê-los. Agora, ele não nos ensinava essas coisas, como contrárias à lei, e sim como cumprindo a lei, e implantando em nós as várias justiças dela. Teria sido contrário à lei, se ele tivesse ordenado aos seus discípulos fazer qualquer coisa que a lei proibisse. Eles tinham, portanto, uma lei, uma norma de disciplina, e profecia das coisas futuras.
Pois Deus, admoestando-os primeiramente com preceitos naturais, os quais desde o princípio ele implantou na humanidade, e isto é, por meio do Decálogo, o qual se alguém não observa não tem a salvação, não exigiu mais nada deles. Visto que todos os preceitos naturais são comuns a nós e a eles, neles tiveram de fato o princípio e a origem, mas em nós eles recebem o crescimento e o acabamento. Irineu de Lyon defendeu o cumprimento dos 10 mandamentos, no século II, algo que mostra a diferença doutrinária que havia entre muitos líderes religiosos desse tempo. Contudo, Irineu ensinou grandes heresias, como no caso de que a tradição estaria acima das escrituras, e ele também considerava o 4º mandamento apenas algo simbólico para os cristãos, por ele ser um sinal entre Deus e Israel. O pensamento de Irineu é muito parecido com o dos religiosos de nossa época, os quais afirmam que apenas 9 mandamentos são válidos para os cristãos. Algo interessante é que nos escritos antigos de Irineu, em nenhum momento ele chama o primeiro dia da semana de Dia do Senhor. Este termo somente foi associado a Irineu, séculos depois por Eusébio de Cesareia, exatamente na época em que a Roma pagã havia se unido aos cristãos. Já Tertuliano foi um bispo cartaginês que viveu entre os anos de 160 e 220, e que defendeu a Trindade, as ofertas aos mortos e o domingo. A influência de Tertuliano foi tão grande que seus conceitos foram usados dentro do cristianismo e catolicismo. Ele chegou a dizer as seguintes palavras: Da mesma maneira, se dedicamos o dia do sol, para nossas celebrações, é por uma razão muito diferente da dos adoradores do sol. Em seus escritos, Tertuliano se contradiz em vários pontos, algo que não é de se admirar, já que ele abraçou elementos pagãos e filosofias humanas, embora as tenha criticado. E assim como Clemente de Alexandria havia feito, Tertuliano chamou o primeiro dia da semana de Dia do Senhor. Nem no dia do Senhor, nem no Pentecostes, mesmo se os tivessem conhecido, teriam eles tomado parte conosco, pois temeram se parecer cristãos. Tertuliano foi o primeiro escritor cristão, antes da época de Constantino, a associar o domingo a um dia de descanso, e livre de certos afazeres cotidianos. Nós, porém, assim como recebemos, somente no dia da ressurreição do Senhor, devemos nos guardar não só de nos ajoelhar, mas de toda a postura e ocupação de preocupação, deixando de lado até mesmo nossos negócios, para não darmos lugar ao diabo. E além de ser o primeiro religioso antigo a usar o termo Trindade, Tertuliano também defendeu as ofertas aos mortos, pois ele acreditava na existência do purgatório, e ensinava a respeito da penitência da alma após a morte. Com a mesma frequência com que o aniversário ocorre, fazemos ofertas pelos mortos, como homenagens natalícias. Consideramos ilícito jejuar ou ajoelhar em adoração no dia do Senhor. Em todas as atividades comuns da vida diária, fazemos na testa o sinal da cruz. Os cristãos antigos chamavam o dia da morte de um mártir, dia aniversário, porque nesse dia, ele supostamente nasceria no céu. Vemos aqui que todas estas coisas não faziam parte da doutrina apostólica pregada no século I, e que muitos cristãos do século II estavam encharcados de paganismo e superstições. Porém, tudo isso seria incluído na doutrina católica algum tempo depois. Orígenes de Alexandria foi um filósofo e religioso egípcio, que viveu entre os anos de 185 e 253, e que também usou o termo Dia do Senhor em seus escritos. Caso nos seja dirigida objeção a esse respeito, sob o argumento de que estamos acostumados a observar determinados dias, como por exemplo, o Dia do Senhor, a preparação, a Páscoa ou Pentecostes, preciso responder que, para o cristão perfeito, que em pensamento, palavra e ação, está sempre servindo a seu Senhor natural, Deus, a palavra, todos os dias são do Senhor, e ele está sempre guardando o dia do Senhor. Os escritos de Orígenes de Alexandria também foram usados para defender o domingo como dia santo.
Porém este religioso defendeu várias heresias, pois ele negou a infalibilidade das Escrituras, e criticou a história do homem relatada em Gênesis, dizendo que era algo duvidoso. Orígenes foi um discípulo de Clemente de Alexandria, e muitos indivíduos viajavam grandes distâncias para serem instruídos por ele, que misturava a filosofia com os ensinos bíblicos. Esta fusão agradava àqueles que apreciavam um novo sistema, que podemos apelidar de cristianismo filosófico, sendo uma maneira diferente de explicar a doutrina apostólica. Orígenes produziu incontáveis textos, e ele acreditava que muitas passagens bíblicas apresentavam um sentido alegórico das coisas. Orígenes também defendeu que o diabo e os demônios um dia seriam purificados e receberiam a salvação. Este religioso influenciou muitos pais da Igreja, no decorrer do tempo, devido à sua sabedoria filosófica, mesmo ela contendo elementos abomináveis. Hipólito de Portus, um bispo que viveu no século III, escreveu por volta do ano 250, as seguintes palavras: todos os dias deve-se fazer celebração dos fiéis mortos, com exceção do dia do Senhor. Já Cipriano de Cartago foi um religioso, que viveu no século III, e defendeu o batismo infantil, e a santidade do primeiro dia da semana. Por volta do ano 255, ele escreveu: pois a respeito da observância do 8º dia, na circuncisão judaica da carne, um sacramento foi dado de antemão, como sombra e para uso, mas quando Cristo veio, ele se cumpriu em verdade. Uma vez que o 8º dia, isto é, o primeiro dia após o sábado, seria aquele no qual o Senhor ressuscitaria dos mortos, nos vivificaria, e nos daria a circuncisão do Espírito, o 8º dia, a saber, o primeiro dia depois do sábado, e o dia do Senhor, ocorreu primeiro em figura. Logo que a verdade veio, a figura cessou, e a circuncisão espiritual nos foi dada. O religioso Cipriano defendeu vários elementos pagãos, como o batismo infantil, e a exaltação do primeiro dia da semana. E assim como Justino Mártir e Clemente de Alexandria, o bispo Cipriano usou a filosofia de Platão do 8º dia, para exaltar o domingo como o dia mais importante. Mais tarde todos estes elementos seriam usados pela Igreja de Roma, para desenvolver a sua doutrina. Por isso Clemente de Alexandria, Tertuliano, Cipriano e muitos outros, foram chamados de pais da Igreja. Anatório de Laodiceia foi um religioso egípcio, que viveu no século III, e um grande apreciador da filosofia, de maneira que seus conhecimentos eram admirados por muitos filósofos de sua época, e por volta de 270, Anatório escreveu: a obrigação da ressurreição do Senhor ordena guardar a festa pascal, no dia do Senhor. Nossa consideração pela ressurreição do Senhor, que teve lugar no dia do Senhor, nos levará a celebrá-la de acordo com o mesmo princípio. Vitorino de Petal foi um religioso que possivelmente nasceu na Grécia, no século III, e que acabou sendo executado no início do século IV, durante as perseguições romanas. Ele escreveu, por volta do ano 300, que Yeshua tinha abolido o sábado. Para não parecer que guardamos qualquer sábado como os judeus, o qual o próprio Cristo, o Senhor do sábado, diz por meio de seus profetas, que sua alma odeia, sábado o qual ele, em seu corpo, aboliu. Veja nas palavras de Vitorino, que ele e muitos outros cristãos de seu tempo, repudiavam fortemente os judeus, a ponto de criar teorias que a Bíblia nunca ensinou. O paganismo, a filosofia, o ódio contra os judeus, e principalmente Roma, fizeram com que o sábado fosse gradativamente sendo anulado e rejeitado, enquanto o primeiro dia da semana foi se transformando no dia sagrado. Esses chamados pais da Igreja ensinavam doutrinas que não estavam de acordo com a palavra de Deus, como trindade, celebrações aos mortos, batismo infantil, superstições, filosofias humanas, e várias outras coisas. As Escrituras Sagradas deveriam ser a base da doutrina cristã, e não as palavras destes homens, pois se elas fossem divinamente inspiradas como alguns ousam dizer, tais escritos teriam sido adicionados à Bíblia.
Você não acha o quão sem sentido é transformar esses escritos em base doutrinária, e infelizmente isso aconteceu no decorrer dos séculos, e permanece ativo, até os dias de hoje. As doutrinas ensinadas pelos pais da Igreja, unidas à Roma pagã, no século IV, originaram o influente catolicismo, e algo assustador é que muitos destes ensinos podem ser vistos dentro de quase todas as igrejas evangélicas de nosso tempo. Tal fato mostra que os escritos destes homens acabaram sendo aceitos como divinamente inspirados, mesmo por muitos que dizem rejeitá-los. Então vamos ver mais alguns nomes e as corrupções que eles propagaram. Jerônimo de Estridão foi um religioso que viveu entre os anos de 347 e 420 e que produziu a famosa Vulgata, a Bíblia Católica, no começo do século V. Ele defendeu a veneração das relíquias dos mártires, e que os santos que habitariam no céu seriam mediadores, onde eles ouviriam as orações dos fiéis na terra, e ajudariam os mais devotos. Jerônimo de Estridão também sustentou a tese da virgindade perpétua de Maria, e que a água benta tinha valor espiritual. Além disso, ele defendeu a autoridade da Igreja e do bispo de Roma, pois segundo Jerônimo, o Papa seria o sucessor do apóstolo Pedro, e Roma, a sede da verdadeira Igreja. Minhas palavras são dirigidas ao sucessor do pescador, ao discípulo da cruz. Como não sigo nenhum líder, a não ser Cristo, não me comunico com ninguém, exceto com a sua bem-aventurança, isto é, com a cátedra de Pedro. Pois eu sei que é a rocha, sobre a qual a igreja está construída. Esta é a casa onde só o cordeiro pascal pode ser devidamente comido. Esta é a arca de Noé, e aquele que não for encontrado nela, perecerá quando o dilúvio prevalecer. Ambrósio de Mediolano foi um influente religioso, que viveu entre os anos de 340 e 397. Ele defendeu as orações aos mortos, e que a Igreja tinha o poder de perdoar pecados. Este religioso acreditava na existência do purgatório, e que o famoso imperador Constantino estaria no céu. Ambrósio também foi um grande apoiador da veneração de Maria, e ele fez com que muitos seguissem suas palavras. Agostinho de Hipona foi um religioso e filósofo africano, que viveu entre os anos de 354 e 430, e influenciou incontáveis pessoas. Ele foi durante vários anos um adepto do maniqueísmo, uma doutrina diabólica, que estava ligada ao gnosticismo. Mas Agostinho tornou-se um admirador do bispo Ambrósio, e no final do século IV, ele decidiu abandonar o maniqueísmo e abraçar o catolicismo. Agostinho foi batizado por Ambrósio em Milão, no ano de 387. Após este acontecimento, ele passou a defender a crença do purgatório, o batismo infantil, a autoridade da Igreja sobre a Bíblia, o uso da violência contra aqueles considerados hereges, que a Igreja Católica era o verdadeiro reino de Deus, que Maria morreu sem cometer nenhum pecado, e que ela deveria ser venerada. Além disso, Agostinho de Hipona abraçou os livros apócrifos, e defendeu as famosas crenças da predestinação e da sucessão apostólica de Pedro, algo que foi posteriormente utilizado pelos bispos de Roma, para afirmar que eles seriam os legítimos sucessores de Pedro, e portadores de grande autoridade e santidade. Agostinho também argumentou que crianças não eram inocentes, porque elas herdaram o pecado de Adão, sendo, portanto, descendentes dele. Agostinho baseou sua tese no texto de Romanos 5:12, e em suas próprias experiências quando jovem, pois nesse tempo ele havia roubado uma fruta, apenas para sentir a adrenalina do crime. Então seus pensamentos o fizeram acreditar que nenhuma criança seria inocente. Agostinho defendeu o batismo infantil, muito em função disso, pois segundo ele, um bebê já nasceria pecador, e o batismo lhe seria algo importantíssimo. Essa doutrina defendida por Agostinho, e outros nomes na história da Igreja Católica, resultou no estabelecimento oficial do dogma da Imaculada Conceição, no século XIX, pois se os bebês já nasceriam transgressores, então Maria não poderia estar ligada ao pecado original, porque do contrário Jesus teria nascido pecador.
Além de transformar as crianças em seres, sem nenhuma inocência, várias questões defendidas pelos pais da Igreja resultaram na criação de muitos dogmas, dentro do cristianismo e catolicismo. Agostinho também escreveu contra os judeus, por considerá-los pessoas muito inferiores aos cristãos católicos. A Igreja admite, e solenemente declara, que o povo judeu deve ser amaldiçoado, porque, depois de matar Cristo, os judeus continuaram a cultivar o solo, de uma circuncisão terrestre, de um sábado terrestre, de uma Páscoa terrestre. Repare que o ódio contra os judeus sempre resulta na rejeição do sábado, muito em função do sétimo dia, fazer parte do judaísmo, pois aqueles que eram adeptos do catolicismo, de maneira alguma, poderiam estar ligados aos judeus, já que os mesmos eram considerados pessoas indignas, um pensamento que esteve presente na história da Igreja de Roma. Já o influente Cirilo de Alexandria foi um religioso que viveu entre os anos de 375 e 444, e além de chamar Maria de Mãe de Deus, ele apoiou a perseguição contra aqueles considerados hereges, e incitou o ódio contra os judeus. Após se tornar bispo de Alexandria em 412, Cirilo expulsou todos os judeus da cidade, e lutou contra todos aqueles que recusavam-se a aceitar Maria como a Mãe de Deus, pois de acordo com ele, Maria deu à luz uma pessoa divina, embora Cristo tenha nascido em carne. Ele chegou a dizer que toda a luta do catolicismo pela fé foi manifestada através da tese de que Maria seria a Mãe de Deus. Após entendermos de onde surgiu a exaltação do primeiro dia da semana, e que os chamados pais da Igreja não eram divinamente inspirados, pois eles ensinaram várias corrupções, e então no próximo vídeo, iremos analisar a Roma pagã, e a instituição definitiva da guarda do primeiro dia da semana.